Unterwald, uma das regiões mais místicas aqui da região do Unterfranken. E nós resolvemos levar vocês conosco para descobrir o que essa capela tem. E nós chegamos aqui agora no local, são 900 metros que a gente tem que andar ainda para conseguir chegar até as ruínas. E vamos lá olhar. Hoje está bem frio, nós estamos com 3 graus apenas, mas é isso. Inverno é isso aqui, mesmo na Alemanha. Aqui o caminho que a gente tem que fazer e subir para chegar até lá as ruínas. Nós estamos na cidade de Bürgstadt. Bürgstadt fica ao lado da cidade de Miltenberg. E se você ainda não viu aqui no canal o vídeo sobre a cidade de Miltenberg, eu acho que vale a pena ir lá e dar uma olhada, porque tem muita coisa interessante aqui nessa região, que também foi uma região onde os romanos estiveram. Até ontem nevou bastante, gente, e vocês podem ver aqui ainda algum restinho de neve, ainda de ontem. Aonde eu moro, nós não temos mais vestígios, mas aqui, como é uma região relativamente alta, a neve ainda fica na vegetação. Ali uma casinha ou alguma coisa, eu não sei. E você pode dizer? Você pode ver desses muros que aqui foi um jardim, hora de plantação de uva para fazer vinho. E a casinha ali é para os jardineiros, ou para colocar as ferramentas. E aqui vocês veem o parreiral, né? Eles colocam essas teias para proteger também as parreiras, né? Proteger também os pés de uva, né? Para que elas, com a ventania, e não sofram tanto. Esse lugar é pouco conhecido por muitas pessoas que moram aqui, porque foi abandonada um ano depois que começou a ser construída, no século 17. Alemanha fora da rota. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal. E para você que não se inscreveu no canal, mas deixou o seu like, seja bem-vindo também. Agradecemos a sua contribuição, se você pelo menos viu o vídeo todo. Desde já, muito obrigada. E aqui a vista da cidade de Bürgstadt e também lá ao fundo a cidade de Miltenberg com o castelo. Aqui, gente, um hotel para os insetos que moram aqui na região. Eu achei super interessante a ideia, para que os insetos também tenham um lugar para se proteger também durante o inverno, né? Até que eles possam realmente sair com a primavera. Aqui nós temos um parque de aventura para criançada. Aqui vocês podem ver, gente, que isso aqui é como se fosse uma cobra, né? É como se fosse uma cobra. Então, assim, a criançada pode vir para cá e brincar realmente na floresta.
a Alemanha Fora da Rota, levando você para conhecer monumentos, lugares históricos e significativos dentro da Alemanha. Aqui vamos dizer assim, curral, mostrando o quanto tempo produtos derivados do plástico e outras coisas precisam para acabar, né, na natureza. Aqui nós temos o primeiro lugar, o Pampers, Uma né? fralda, né? Uma fralda que você precisa de 200 anos, gente, para que uma fralda, um Pampers, né? Você joga aí na floresta. Se você joga na floresta, ele precisa de 200 anos para ser eliminado. Aí nós temos a folha de alumínio, 25 anos, temos a bateria, 100 anos, né? Temos outras aqui, Coisa de né? Iogurte, ó, 5 anos. 5 anos. Aqui temos a cerâmica, né? Uma lata de A cerâmica, 5.000 anos. Ó, por exemplo, uma garrafa de plástico, 5 anos. Que dura 5 anos até se deteriorar. Quer dizer, então a gente precisa tomar muito cuidado realmente com as coisas que a gente consome, né? Porque essas coisas têm influência no meio ambiente, na floresta, no ar, em tudo, né? E aqui vamos continuando a nossa caminhada. Jürgen, explica o que é isso, por favor. São Baterias, né? bateria de madeira. De tronco de madeira. Aham. Ok, tá bem molhado. Aham. E eu realmente não sei se faz algum som relacionado realmente com bateria, mas deve fazer, porque senão eles não teriam feito isso aqui para demonstrar. Mas enfim, vamos lá continuar aqui nossa caminhada até a capela. Finalmente chegamos nas ruínas da capela do St. Graf. Mas antes disso, nós temos aqui um monumento em memória de Friedrich Ebert, que foi o primeiro presidente da República Alemã de 1919 a 1925, na República de Weimar, né? E esse monumento foi feito em 1927, né? Em memória dele. Mas vamos ali ao que nos interessa, porque foi para isso que nós subimos o monte todo para ver essa ruína da igreja, né, do St. Graf Kapelle, que começou a ser construída em 1630 por Leonhard Grafstadt, que era o responsável pelas igrejas aqui, pela diocese de Mainz. Aqui ele era o representante dessa diocese, aqui nessa região. Vale salientar que a região aqui onde nós estamos, onde fica Miltenberg, Goethstadt e outras regiões, pertencia ao bispado, à diocese de Mainz. Então, essa igreja aqui, ele mandou construir, porque ele era um dos que mais mandavam construir igrejas aqui para aumentar o catolicismo na região. Então, ele mandou construir essa igreja em 1630, só que ela não foi concluída. O que nós estamos vendo aqui, gente, são as ruínas da igreja, como ela foi deixada, né, em 1631. Por quê? Porque em 1631 vieram os suecos para essa região por ocasião da Guerra dos 30 Anos e
mandaram simplesmente parar de construir toda e qualquer igreja católica. Os suecos, o rei sueco, que eram protestantes, entraram na Guerra dos 30 anos, que começou, na verdade, em 1618. Então, eles dominaram também toda essa região. Vocês podem ver aqui o altar, que não foi concluído, né? O altar e tudo. Essa guerra realmente durou 30 anos. Ele começou em 1618 em Praga, com uma guerra, com uma briga entre os protestantes e os católicos. E como cada país pensou que ia pegar alguma coisa quando entra nessa guerra, então realmente, relativamente rápido, os outros países da Europa entravam na guerra também. Pois é, eles pensavam, gente, que aqui, entrando nesse conflito que começou na região de Böhmen, hoje Tchecoslováquia, ou melhor, na República Tcheca, que eles teriam vantagens econômicas, políticas e mais poder, né, gente? E o que você tem que saber na guerra, nessa época, se você, por exemplo, fala numa armada de 5.000 soldados, você tem que saber que não foram só os soldados que viajaram assim no país, mas também, como a guerra durou anos, eles viajaram ou trabalharam com a família deles. E, então, se você tem 5.000 soldados, você pode calcular que foram mais ou menos 20.000 pessoas que foram atrás, porque, como eu disse, foram as esposas, as crianças. Quer dizer, precisou toda uma logística, não eram apenas os soldados que vinham guerrear, né, nas diversas regiões aqui da Europa, por causa dessa guerra, mas, como o Jürgen disse, todo um contingente de pessoas que vinham com eles, né, da logística, para exatamente fazer com que essas pessoas pudessem comer, pudessem se vestir, pudessem produzir mais armas. Depois de 30 anos, parou, porque realmente nenhum dos lados tinha mais força ou potência de continuar a guerra, porque depois de 30 anos realmente foi tudo destruído. Uhum. E então foi feito um tratado, né? Mais ou menos. O Westfälischer Frieden, como se chama, né? Uhum. Que todo mundo se sentou junto e disse: olha, vamos terminar, porque realmente ninguém tinha mais condição de continuar a guerra. E como a Alemanha era no centro da Europa, a maioria da guerra aconteceu aqui na Alemanha, né? Porque cada um que foi entrar na guerra precisava atravessar a Europa toda, e o centro da Europa ia ser a Alemanha. Então, por isso, a guerra aconteceu realmente aqui. Pois é, gente. E outra coisa, né? Para você ver uma região aqui como essa região da Unterfranken, né? A região que nós estamos aqui do Odenwald, também a micro-região, né? Foi também atingida por essa guerra, né? Sofreu também as consequências dessa guerra, como muitas outras em toda a Alemanha. É isso, pessoal. A Alemanha fora da rota. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Queremos agradecer a todos vocês que veem o canal, mesmo aqueles que não são inscritos. Muito obrigado se vocês estão vendo agora este vídeo. Então, até o próximo.